Agradeço. Amém. Ainda de pé, vamos receber nosso irmão Júlio. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Levíticos, capítulo 10. Levíticos, capítulo 10. Nós vamos ler, irmãos, do primeiro versículo até o versículo 11. Levíticos, capítulo 10. Uma história também conhecida da maioria de nós aqui. Algo que desagradou a Deus. E nós hoje vamos falar um pouco sobre essa situação. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Poderia sentar, irmãos. Eu estava, irmãos, meditando quando o evangelista Antônio, me falou que eu estaria trazendo a palavra hoje à noite, e eu estava meditando em Romanos. Cheguei até a comentar com o Flávio hoje de manhã, na classe da escola dominical, né, porque a gente está dando a lição de Romanos, então está bem fresco na minha mente. Mas à tarde, quando eu sentei na mesa, abri a Bíblia em Romanos, comecei a ler, e o Senhor falou assim: não é isso que eu vou falar. Isso é o que você quer falar. E não é disso que eu quero falar. E isso que eu fiz vai tratar do que eu vou falar hoje, que é sobre o culto. Esse texto, ele apresenta a morte de dois sacerdotes, Nadab e Abiú, filhos de Arão e sobrinhos de Moisés. Eles foram mortos quando traziam fogo estranho perante o Senhor. Fizeram o que Deus não havia ordenado que fizessem, cultuaram à sua maneira, sem prescrição divina,
e foram consumidos pelo fogo que saiu de diante do Senhor. Eles e seu culto foram rejeitados. O culto é para Deus, irmãos, mas de acordo com o que Ele diz ser culto e não eu. Hoje eu ia falar aquilo que eu queria falar, porque estava fresco na minha mente. Mas não sou eu que digo o que vai ser pregado. Não sou eu que digo o que é culto a Deus e o que não é. É Ele que diz. Esses dois rapazes, dois sacerdotes, morreram porque quiseram cultuar da maneira deles. Não é isso que Deus nos manda fazer. Nós temos que cultuar ao Senhor, mas Ele estabeleceu a maneira que Ele quer ser cultuado. E é dentro disso que nós devemos cultuar. Se nós olharmos em Êxodo 30, versículo 9, não oferecereis sobre esse altar nenhuma outra espécie de incenso, tampouco holocausto, oferta de cereal ou manjares, nem derramareis sobre ele ofertas de bebidas ou libações. Ou seja, Deus está dizendo o que Ele não quer que faça. Ele tem a maneira dele de ser feitas as coisas. Por isso Ele não disse a Moisés assim, constrói para mim um tabernáculo. Ele não fez isso. Ele disse, constrói o tabernáculo assim, 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 isso aqui com tantos metros, isso aqui com esse tipo de tecido, isso aqui coberto desse tipo de pedras, isso aqui assim, com essa madeira, é do jeito dele, e não do meu e nem do seu. Porque muitas vezes, irmãos, como ouvimos domingo passado, a Evelyn pregando aqui, muitas vezes estamos fazendo o que é certo pelo motivo errado, e o Senhor não se agrada. Aqueles dois ali estavam como sacerdotes, servindo ali no tabernáculo do Senhor, mas fazendo da maneira errada, agindo de maneira errada. Trouxeram algo que Deus não pediu, fizeram algo que Deus não mandou eles fazerem. Essa tragédia é um alerta para o povo de Deus. Não podemos cultuar a Deus segundo os ditames do nosso coração. Deus estabeleceu a maneira como quer ser adorado. O culto divino deve ser feito segundo as prescrições divinas e não segundo a criatividade do nosso coração. E hoje, irmãos, temos visto muitas invenções humanas serem tratadas como culto. Coisas que a gente tem visto no YouTube, em alguns vídeos que são colocados, coisas que o homem tem inventado, criado, mas que não é direção de Deus. Não é direção de Deus, irmãos, um culto de torcidas. Não é. Não é direção de Deus um culto onde todos os jovens vêm para a igreja, os irmãos vêm para a igreja, cada um com a camisa do seu time, para quem você torce, e vamos fazer um culto das torcidas. Isso não é culto a Deus. Não é. Não é culto a Deus. Eu sei que está sendo gravado, podem discordar de mim, mas eu vou dentro do que a palavra de Deus fala. Não é culto a Deus você transformar um local de culto, que é a igreja, que é a casa do Senhor, e você chega naquele lugar e a sensação que você tem é que você está numa casa de espetáculo. Tudo, luzes apagadas, luzes coloridas piscando, luzes, canhões de luz para lá e para cá, todo mundo pulando, gritando,
Isto não é culto a Deus. O Senhor, Ele quer o culto dEle. Ele quer que nós estejamos na igreja cultuando da forma que Ele diz que quer ser cultuado. Culto é do latim cultus, que significa cultivado. Isso nos leva a algo preparado, cuidado, precioso para quem cuida e para quem recebe. Então, o culto é algo cultivado, cuidado, preparado. Eu não chego aqui para simplesmente cantar e ouvir uma palavra. Eu venho cultuar. Eu venho cultivando de casa. Eu venho preparando de casa. Eu venho trazendo de casa algo que me agrada em fazer e vai agradar ao Senhor que vai receber. Abel cultuou ao Senhor. Ele trouxe aquilo que agradava a Deus. Agradou a ele, primeiro, Abel, em dar aquilo que ele tinha. Ele olhou, isso aqui Deus vai gostar, porque é o melhor que eu tenho. Ele vai gostar. Eu não vou usar isso aqui para mim, porque isso aqui é para ele, porque ele merece mais do que eu, porque é ele que me sustenta. Então, o culto de Abel, o Senhor recebeu com alegria. O culto de Caim, ele não recebeu, porque Caim quis cultuar ao Senhor da forma dele. E Deus, Caim, eu não quero esse culto. Se você quer prestar culto a mim, tem que ser da maneira que eu digo que tem que ser. Irmãos, hoje eu vejo que muitas igrejas estão muito cheias, lotadas, mas não há culto ali. Não sou eu quem diz a Deus como irei adorá-lo. É Ele que me diz como eu tenho que adorá-lo. Deus tem o seu modelo santo, perfeito e agradável de culto. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou lógico, como está escrito ali, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É dessa forma que Ele quer que nós o adoremos. Eles fizeram o que Deus não ordenara. O culto a Deus deve ser prestado segundo as prescrições divinas e não segundo a criatividade do coração humano. Deus mesmo estabeleceu como quer ser adorado. Não podemos fazê-lo pela imaginação dos homens, mas segundo as ordenanças divinas. Então, nós vimos ali em Romanos, no versículo 1, que ele diz que nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Eu tenho que viver como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, agora, aqui, amanhã, lá em casa, no meu trabalho, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo, e todo o tempo, eu preciso ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque senão não é culto ao Senhor. E como há vida de santidade, se no segundo versículo, está dizendo ali, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, ou seja, não tome a forma do mundo. Algumas versões dizem, não vos conformeis. Esse conformado, irmão, não é aquela coisa de, tudo bem, é assim mesmo. Não, é não tomar a mesma forma.
é não pegar o molde do mundo e se derramar a sua vida dentro daquele molde do mundo, porque quando Deus olhar para você, o que Ele vai ver é o mundo. E por isso, em algumas igrejas, nós olhamos e a gente vê o culto e a gente pensa, isso não é culto, isso é um show. Porque o molde é de show. O culto não é para que eu ache bonito o brilho das coisas dentro da igreja, do grupo de louvor, do conjunto adoração, das irmãs. O culto é todo para Deus. É Ele que precisa ser adorado, glorificado e exaltado. É Ele. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha onde Ele está e não precisa de sol, porque Ele é a luz do lugar. É a esse Deus que nós estamos aqui cultuando. É a esse Deus que nós saímos da nossa casa para cultuar. E Ele quer ser adorado. A palavra de Deus diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Ele tem, irmãos, o modelo dele. Então Ele tem a maneira que Ele quer ser cultuado. Eu não tenho que inventar. Irmãos, eu já vi de tudo que vocês possam imaginar, e eu não me surpreendo quando aparece alguma coisa que eu olho e falo assim, acho que era o que faltava eu ver. Porque o ser humano, ele é capaz de fazer aberrações e dizer que aquilo é culto. Já vi um vídeo onde tiraram todos os bancos da igreja e tinha ali uma festa na roça. Pessoal de chapéu de vaqueiro, as irmãs de calça, com cinto, com aquela fivelona, de bota, de chapéu, dançando dentro do lugar onde se chama a casa de oração. A palavra diz que essa casa será chamada casa de oração, não é casa de dança. Por isso, irmãos, às vezes é difícil, sabe, igrejas como a nossa, onde o que se prega é a palavra, o que se coloca para a igreja, através do pastor Moisés, através dos pastores, dos presbíteros que aqui estão, que pregam a palavra. Por isso que às vezes é difícil, a gente fica pensando assim, poxa, por que a igreja não está cheia? Hoje, claro, é um dia atípico, porque a gente teve que dividir a membresia, né, para atender lá também. Mas num dia normal, às vezes a gente olha, numa quarta, numa sexta, num domingo, e a gente pensa assim, poxa, como o pastor Moisés estava me falando uma vez, que antes da pandemia, se colocavam cadeiras aqui, e ficava cheio. Mas sabe o que acontece, irmãos? A pandemia veio e as pessoas se acostumaram a criar o seu próprio culto em casa. Tinha gente, irmãos, que elas próprias compravam cálicezinhos e pães e elas mesmas tomavam a ceia em casa. Isso não é desse jeito, irmãos. Não é isso que a Bíblia fala. Não é de qualquer maneira que nós fazemos para o Senhor. De qualquer maneira, irmão, faça para mim. Faça de qualquer maneira para mim, mas não para o Senhor. E esse tempo da pandemia, as pessoas se acostumaram a fazer do jeito que elas querem. Eu sirvo a Deus, eu estou servindo a Deus, eu tenho intimidade com Deus. Até a intimidade tem que ser do jeito que Ele quer. Qual é o tipo de intimidade que Ele quer conosco? Ele quer aquele tipo de intimidade. Vida santa, vida correta na presença dEle. Então essas pessoas viram que, poxa, vou ter que ir para a igreja. Começaram a se cansar. Estou muito cansado, estou muito enfadado. E aí vem e ouve palavra dura.
às vezes a palavra bate em mim, como bateu hoje. Eu queria fazer o que eu queria, irmãos. Já estava com o textinho lá pronto para... Sabe? Mas a palavra bate primeiro em quem está lendo. Então, hoje, a gente vê que, infelizmente, existem pessoas totalmente fora do padrão de Deus em relação ao culto. Não podemos criar modelos da nossa cabeça e achar que Deus está recebendo o famoso, Deus aceita, é de coração. Não é assim. Não é. Há uma maneira certa. Eles não viviam em um culto constante. Por isso, erraram. Por que os rapazes erraram? Por que Nadab e Abiú erraram? Porque eles não viviam em culto constante. O nosso culto, irmãos, deve ser constante. Eu preciso estar cultuando ao Senhor em todo o tempo. Quando eu estou cultuando a Deus o tempo todo, em todo o tempo, eu estou próximo dEle. Eu sou familiar a Ele e às coisas dEle. Então eu sei como eu devo fazer as coisas, porque Ele fala comigo e fala contigo e nos mostra como a gente deve fazer. Esses rapazes não. Eles iam ali fazer algo que era um rotineiro para eles. Era uma obrigação. Eu sou sacerdote, eu tenho que ir lá acender, então eu vou acender aqui mesmo. Pegar... Não, isqueira aí, acender o fogo aqui. Irmãos, não é assim. Não é. Por isso erramos às vezes. Primeiro, eles fizeram o que Deus não ordenou. Segundo, eles tomaram fogo comum e não fogo do altar. Fogo comum, fogo de movimentos, fogos de profeta que não congregam, fogo de pastores autoproclamados. Sabe, irmãos, às vezes a gente está procurando fogo em movimento. Ali o pessoal roda, pula, sobe pelas paredes e tal. É culto, será? O profeta tal ali, ele congrega em qual igreja? Não, ele não é, ele tem igreja não, ele tem, é lá na casa dele, é um mistério que tem lá. É isso que Deus quer, irmãos? Samuel estava fora do trabalho do templo? Era profeta. Os profetas que nós lemos na Bíblia, todos eles passaram por uma escola de profetas. Todos eles trabalhavam diante do Senhor. Como é isso? Fogo estranho, irmãos. E eu vou lá buscar esse fogo estranho. Vou ali, o fulaninho ali, até ontem ele era padeiro, mas aí ele acordou, botou a mão na cabeça, gritou Shazam, virou pastor, abriu a igreja dele, está lá a igreja do mistério, não sei do que, não sei do que, não sei do que, e você se enfia num lugar daquele. Fogo estranho. A gente, irmãos, sabe o que é o problema nosso? É que a gente quer ver coluna de fogo, coluna de nuvem, maná caindo do céu, raio descendo, anjo passando, vassoura de fogo, não sei quem ensanguentado, e toma isso, e toma aquilo. Sabe, a gente quer ver pirotecnia o tempo inteiro. Mas a gente não para analisar que a palavra de Deus é o suficiente para mim e para você. O pão está aqui, o alimento está aqui. O que nós necessitamos na nossa vida, irmãos, não é ver anjo, não é ver vassoura de fogo, é ter Jesus Cristo na nossa vida, é ter o Espírito Santo dentro de nós, é sermos templos do Espírito Santo. É isso que precisamos. Não precisamos de pirotecnia, irmãos, não precisamos de, sabe, a gente não precisa ver um anjo entrar por aquelas portas ali, porque senão nós seríamos indignos demais. Então eu só acredito se eu ver um anjo. A gente está virando Tomé. Bem-aventurados os que creram e não viram. Nós não vimos, irmãos, mas nós sentimos a presença de Deus.
Nós sabemos que Ele está conosco, Ele fala conosco. Eu não preciso estar num lugar onde a pessoa vai virar 3.000 cambalhotas e falar um monte de coisa que eu não sei o que é. Se eu hoje começar a profetizar aqui, irmãos, eu viro para o Eduardo, ó, Deus está falando na tua vida, hoje, que esse problema que está aí, Ele já vai dar solução. Tu está com algum problema, Eduardo? Eu também estou, irmãos, todo mundo aqui tem problema. Aí a gente acha, caramba, ele sabe, caramba, o irmão falou que eu estou com problema, nem sabe da minha vida, mas é como se eu falar que, apontar que irmão Kelvin está com um celular aí, não está? Então, irmão, todo mundo hoje tem celular, cara. Todo mundo tem celular, isso não é novidade, isso eu não estou adivinhando nada. Irmãos, eu já vi coisa aí que a criatura vai numa igreja pregar, chega lá com faixa, com aquela coisa toda, e o cara começa a dizer número de CPF dos outros. Deus está se importando em falar número de CPF de alguém, irmãos? Vocês acham que o mundo se acabando do jeito que está, Deus está preocupado em adivinhar o número do CPF de vocês? Ou o meu? Isso vai mudar o que na minha vida? Isso é fácil, irmãos. Você entra num Instagram, num Facebook desses aí, você descobre a coisa da vida dos outros. Sabe, esses rapazes, eles trouxeram fogo comum, coisa que Deus não mandou fazer. O fogo deve vir do próprio Deus. Levíticos 9, 23 e 24. Arão e Moisés entraram na tenda do encontro. E quando saíram para abençoar o povo, eis que a glória do Senhor surgiu diante de todo o povo reunido. De repente, uma chama poderosa fulgurou da parte do Senhor e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante disso, contemplava atônito todo o povo, que soltou brados de júbilo e louvor, e todos prostraram-se com a face por terra. Deus incendiou aquele altar. E a partir dali, o sacerdote tinha que manter aquela chama acesa e o altar queimando incenso. Foi Deus quem acendeu. Não é o homem que tem que acender. Não é o trabalhinho de libertação ali que vai acender o fogo. Deus é que tem o fogo próprio. É o fogo que Ele quer que queime no altar dele. Tudo, irmão, gira em torno do que Deus diz para que eu tenha que fazer. Não é o que eu quero fazer. Quando tentaram ajudar para que a arca não caísse, morreram. Porque Deus não mandou fazer isso. Primeiro, Ele não mandou botar numa carroça de boi. Na hora que o negócio ia tombar, com toda a boa vontade que eles foram para não deixar a arca cair, morreram. Porque Deus falou assim, ó, isso aqui é para ser carregado dessa forma. Se você ler, não tem carroça de boi em lugar nenhum, dizendo que a arca tinha que ficar em carroça de boi, não tinha, irmãos. O homem inventou, o homem dá o jeito, e depois paga o preço. Não devemos aceitar em nossas vidas fogo estranho. Nadab e Abiú viram o Senhor enviar fogo, né? Eles viram isso no capítulo 9. No capítulo 9, eles viram Deus fazer isso que nós lemos. E em seguida, no capítulo 10, eles estão fazendo tudo ao contrário. Não é possível, irmãos. Deus mostra, Ele queima tudo ali, ó. E com aquele fogo é que a gente vai continuar tudo. Pô, os caras vão, eles mesmos acendem o incensário deles, com o fogo deles. Não é possível, acabaram de ver. Diz ali, ó, que todos prostraram-se com a face por terra. Sim, Tselminha. Sim. Tá bom. Valeu. É verdade. Então, irmãos, fogo comum
é trazer qualquer coisa para Deus. Fogo comum é trazer qualquer coisa para Deus. E não é esse fogo que Ele quer. Como foi cantado aqui pelo Gerson e pela diaconisa Márcia. Espírito, Espírito, que desce, é esse o fogo. É esse o fogo. Então eles fizeram o que Deus não ordenara, tomaram fogo comum e não fogo do altar, e o incenso sempre deveria ser queimado por um único sacerdote, um sacerdote só. O incenso representa as orações que devem ser incessantes. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 19. Orai constantemente. O 18. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 19. Não apagueis o fulgor do Espírito. Então, primeiro, orai sem cessar. E isso aí é representado pelo incenso que queimava incessantemente naquele incensário. Aquilo ficava queimando como as orações que eram feitas ao Senhor e indo para Ele. Por isso o Senhor nos diz que devemos orar sem cessar. Sem cessar, irmãos, temos que orar direto. Sabe, mas eu tenho que parar para dar bom dia a alguém. Dá bom dia e continua, Senhor. Então, e vai, chegou no trabalho, resolve isso aqui, acabou de resolver. Senhor, meu Deus, eu estou aqui na tua presença. Irmão, essa é a vida do crente. Essa é a vida do crente. Orando. A gente vê que 2 entraram, quando na verdade tinha que entrar 1, porque eles representavam, o 1 que entrava, ele representava o sacerdote perfeito, que é Cristo, e representava o sacrifício perfeito, que é Cristo. Então, quando ele fazia certinho, ele estava representando o que nós veríamos depois, que é Jesus Cristo. O sacerdote perfeito era ele. E o sacrifício perfeito foi ele também. Não posso trazer teologia estranha para a minha vida, mas existem hoje teologias que não falam do Deus vivo, mas de deuses criados pelo homem. Irmãos, hoje o que mais tem é essa coisa de coach hoje, de, tentar te animar, tentar te dar uma carga de ânimo. Não é isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus não te dá carga de ânimo. A palavra de Deus transforma a tua vida. A palavra de Deus fala no teu coração, fala lá no fundo, ela muda tudo na tua vida. Jesus Cristo não é um animador, irmãos. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso pastor. O que vem dele é verdade, porque ele é a verdade. E a palavra que vem dele, a correção que vem dele, é uma palavra de correção e de amor, porque ele é amor. Ele é o amor, ele é a verdade. A verdade, irmãos, é uma pessoa. O amor é uma pessoa, é Jesus Cristo. Não tem a minha verdade, a verdade do Flávio, a verdade da Márcia. Existe a verdade que é Jesus Cristo. Se aquilo que eu digo, confrontado com o Senhor, não está correto, então não é verdade, porque Ele é a verdade. Sabe, irmãos, a gente hoje tem ouvido muita coisa à semelhança da palavra de Deus. A gente tem ouvido teologias hoje que se assemelham à palavra de Deus. Aquilo que o Satanás fez com Jesus no deserto. Ele cita a Bíblia, mas ele cita da forma correta. Ele cita tudo. Parecia
que ele estava falando coisa certa. Mas o que Jesus fez? Repreendeu ele, porque ele não estava falando certo. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, com lugares que nós vamos, com coisas que nós ouvimos. Eu tenho uma tia que, meu Deus, se tiver aqui no tapete de sal, ela vai. Se tiver que passar, botar a garrafinha de água em cima da televisão ali, sabe? Não dá, irmão. Rosa ungida, lenço do não sei o quê, lasca da Arca de Noé. Gente, não dá. Teologia estranha. Teologia estranha. Pessoas que têm muita teologia, mas vida nenhuma. Vida nenhuma. Pastor Moisés aqui uma vez falou que o que adianta eu chegar para um vizinho meu e falar assim, tu tem uma Bíblia em casa? Ele vai falar, tenho. Então, lê o livro de Tiago. Você acha que ele vai ler? Não vai. Crente não lê a Bíblia, irmãos. Você acha que o ímpio vai ler? Mas tem uma Bíblia que ele lê. É a minha vida. É a tua vida. É você ouvir de uma pessoa ímpia chegar para você e falar assim, caramba, cara, na tua casa a gente não escuta um grito, né? Eu falo, mas para que vai ter grito na minha casa? Pô, na minha casa, cara, é grito o tempo todo, é briga. Pô, vocês não brigam aí não? Eu falo assim, a gente briga sim. Tem desentendimento. Eu, cara, eu queria que minha casa fosse desse jeito da tua aí. Aí você aproveita, né? Então, você está precisando de uma coisa que eu tenho que você não tem. E aí você começa a falar de Jesus. Então, irmãos, o ímpio ele vai ler a Bíblia que é a tua vida e a minha vida. Ele não vai abrir a Bíblia para ler e dali o Espírito Santo, que nem está dentro dele, vai fazer o quê? Ele precisa primeiro aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O quarto ponto aqui, trouxeram fogo perante o Senhor de forma irrefletida. Cuidado para não se acostumar com a igreja, com o altar, com a Bíblia. Cuidado para não se acostumar com os bancos, com o cálice da ceia, com o pão da ceia, com o batismo. Cuidado para não se acostumar com isso. Cuidado para não se acostumar a vir no ensaio das irmãs. Cuidado para não se acostumar a vir no ensaio dos varões. Para não se acostumar a vir para o ensaio do Ministério de Louvor, para o ensaio da adoração, para o culto de ar livre. Cuidado para não se acostumar a vir à escola dominical. Cuidado. Não é para você se acostumar. Eles estavam acostumados a fazer aquilo ali. Eles se acostumaram. Não tinha mais a presença de Deus neles ali. Era algo costumeiro. Por isso que eles trouxeram fogo perante o Senhor de forma irrefletida. O erro deles foi também por não distinguirem mais o sagrado do profano. Irmãos, quando eu venho para a escola dominical, eu venho aprender do Senhor. Quando eu venho para um culto, eu venho oferecer a Deus a minha adoração, o meu louvor, a minha atenção, para saber o que o Senhor tem a dizer para mim. Quando eu estou num ensaio, já é culto. Porque no início do ensaio se ora. E se você ora, você chama a presença de Deus para aquele lugar e para aquela atividade que vai acontecer. E Deus está ali e a irmã está ensaiando e você está ali, ó, assim, ó. O ensaio rolando. Ó, daqui a pouco eu estou aí, tá? Daqui a pouco eu falo contigo. Aqui, ó. Caramba, viu? E o ensaio, irmãos, o culto está rolando, porque o ensaio é culto. Porque se orou e pediu, Senhor, vem, abençoa esse ensaio. E o que eu estou fazendo, irmão? Em vez de estar fazendo o melhor, eu estou dando qualquer coisa. Quando eu digo, irmãos, se o Fabrício marca comigo assim, Júlio, amanhã, 7 horas, dá para estar aqui? Eu sei que eu não vou poder. E eu digo assim, pode contar comigo. Irmãos, isso é pecado. Eu já sei que eu não vou estar. Aí eu chego atrasado.
Ah, eu só me atrasei um pouquinho. Não, eu pequei. Porque eu sabia que eu não ia estar. Eu deveria ter dito a ele o quê? 7 eu não consigo. Consigo chegar a 7h20. Mas a gente faz de qualquer maneira. Sabe, irmãos, a gente ouve pessoas falando, às vezes, sabe, a gente não para perceber coisas pequenas na nossa vida que atrapalham o culto. Que horas é o culto? 6 horas. Que hora que eu chego na igreja? 6h30. Fora se eu estiver vindo do trabalho, né? Mas eu estou em casa, num domingo, o culto começa às 6 horas. Como eu consigo me atrasar para chegar na igreja num domingo que eu estou em casa? Irmãos, isso é trazer qualquer coisa para Deus. Vocês acham que lá no tabernáculo, na hora que eles tinham que entrar, eles tinham a hora de entrar, e o que eles deveriam fazer? Vocês acham que eles chegavam, não, daqui a pouco eu... está na hora de você entrar, daqui a pouco eu vou lá, peraí, deixa eu terminar de fazer um negócio aqui. Não, primeiro Deus. Primeiro o Senhor. O erro deles, irmãos, foi se acostumar. Eu não posso me acostumar em estar na casa do Senhor. Não pode ser uma coisa costumeira. Ah, estou acostumado já a ir lá, é assim mesmo. Ah. Não, irmãos, tem que ter alegria. A palavra de Deus diz o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor fazer qualquer coisa que tiver que ser feito, tem que ser com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, dá uma faxina lá. Vamos com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, quando me chamam para estar no ensaio, para estar num culto de oração. Eu tenho que me alegrar em vir aqui, porque aqui eu vou estar adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor com a congregação. Isso deve ser motivo de alegria. Quando eu ouço uma pessoa chegar aqui, pegar o microfone e falar, irmãos, é motivo de muita alegria, eu fico dentro de mim assim, ó, graças a Deus. É verdade. É motivo de muita alegria estarmos aqui, irmãos. Porque se não é, o que você e eu estamos fazendo aqui? No 5º ponto, trouxeram fogo perante o Senhor, embriagados. Os caras estavam bêbados, irmãos. A embriaguez do poder de ser visto como super ungido, cheio de poder. Sabe, não é só a embriaguez do vinho, às vezes é a embriaguez do título, da posição, porque eu sou evangelista, porque eu sou presbítero, porque eu sou diácono, porque eu sou obreiro, porque eu sou regente do coral. Irmãos, nós não somos nada, quem é Deus. Ele é. Ele é, porque ele disse lá para Moisés o quê? Quando perguntarem quem te enviou, digo que eu sou, te enviou. Eu sou, ele é. Nós estamos vivos porque ele nos dá vida, mas ele é a vida. Nós estamos com saúde porque ele nos dá saúde, mas ele tem todo o poder. Nós estamos de pé porque ele não nos deixa cair, mas ele é a mão, a destra forte que nos sustenta. É ele, não sou eu. Aqueles homens se embriagaram, irmãos. O fato de Moisés, logo após a morte de Nadab e Abiú, orientar Arão e seus filhos, remanescentes, a não beberem bebida forte, quando fossem cultuar a Deus, deixa claro que esses 2 jovens foram consumidos pelo fogo de Deus, porque também haviam transgredido esse preceito. Eles foram bêbados para dentro do templo, irmãos. Levaram fogo estranho, acenderam incenso na hora que não foi mandado, e ainda estavam chapados. Sabe, irmãos, o poder de Deus é algo que nós não entendemos. Imagina numa tempestade de raios no céu,
num dia daqueles de nuvens carregadas, raio cortando para tudo que é lado. Imagina se num momento daquele Deus te fizesse flutuar da onde você está e ir subindo, 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 e você parar no meio das nuvens e aqueles raios passando na tua cara ali, ó. O pavor que você ia ficar de ser atingido por um raio daquele ali. É assim que nós devemos estar diante da presença de Deus, em qualquer lugar onde nós nos encontrarmos. Se eu estou na presença de Deus, eu estou na presença de algo, de um ser que tem tanto poder, que pode me destruir e me fazer virar pó ali mesmo. Ah, mas isso foi no Velho Testamento. E no Novo Testamento? Os dois que venderam o campo e foram tentar enganar os discípulos lá, dizendo que venderam. Foi no Novo Testamento. Foi no Novo Testamento. Entendeu? Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. E o último ponto, irmãos, foi praticado com presunção. Os pecados de ignorância não eram punidos com morte, mas a alma que fizesse alguma coisa de forma arrogante e com desprezo pela majestade, autoridade e justiça de Deus, tal alma seria extirpada. Números 15, 30. Contudo, aquele que pecar de maneira deliberada, quer seja nativo, quer estrangeiro, comete grave insulto contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do seu povo. Irmãos, isso é o que? A palavra de Deus? Vocês acham que isso é a palavra de Deus? Isso que está escrito aqui? É a palavra de Deus que está escrito aqui? Isso é uma parte da Bíblia? Números 15 e 30 faz parte da Bíblia? É a palavra de Deus. A palavra de Deus muda? Então isso está valendo, irmãos. Olha o que está dizendo ali, ó. Grave insulto contra o Senhor deverá ser eliminado do meio do seu povo. Aí às vezes eu não, sabe, irmãos aí, gente que estava firme na igreja, tu não sabe por que de repente a criatura desviou, bateu no mundão e está pior do que gente que era do mundo já há muito tempo. Porque insultou a Deus, irmãos. Eu devo vir aqui para cultuar. Quanta comoção é causada pela queda de um pastor, ou de um cantor, ou de um crente que é conhecido como idôneo. Quanta comoção quando a gente vê um irmão, aquele irmão era firme na igreja, aquele pastor era firme na igreja, aquele cantor era uma bênção, e hoje você vê, ele está no mundão lá, bebendo. Essa semana eu encontrei um irmão, agora não mais, né? Mas o irmão era uma bênção na igreja. Eu entrei ali na Rubem Reis Salles, ali, eu entrei para entregar uma correspondência no bar que tem ali. Ele estava dentro do bar, ele e uma outra pessoa, tomando cerveja. Sabe, aquilo te dá uma desestabilizada, porque tu não sabe nem o que falar para a pessoa olha para a tua cara, tu vai falar o quê? A paz do Senhor? Sabe? É triste, irmãos, dá tristeza. Esses dois, o que aconteceu? Eles foram para dentro fazer o serviço do Senhor, sem ser mandado, com fogo estranho, e bêbados e presunçosos. A gente tem que tomar cuidado com isso, irmãos. É preciso, portanto, estarmos lúcidos, sóbrios, desapegados à fama, para podermos distinguir entre essas coisas. É só com o fogo divino no nosso altar que poderemos agradar a Deus com o nosso culto e saber o que é puro e o que é impuro. Irmãos, eu sei que é uma palavra dura, porque foi para mim, mas não estou aqui para doutrinar a igreja, porque a igreja tem um pastor que faz isso toda sexta-feira. A gente tem um culto de doutrina que é uma maravilha, mas é um alerta, irmãos. É um alerta para mim e para você, que devemos cultuar ao Senhor da maneira que Ele quer. Devemos cultuar a Ele como Ele diz que tem que ser. Devemos ter
uma vida de intimidade com Deus, mas a intimidade que Ele deseja que nós tenhamos, e não aquilo que nós queremos. Então, irmãos, que essa palavra fique no seu coração como ficou no meu, e que o Espírito Santo complete aquilo que precisa ser completado. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.